Bom dia para todas e todos. A história dessa nossa conversa, eu, Joana Cocarelli e a Camila Danuziata, começou porque eu sou jornalista, ela é artista plástica e eu adoro entrevistas, é o que eu mais gosto de fazer, é entrevistar. E eu falei, muito mais gente tinha que conhecer essa mulher no mundo. Então vamos publicar uma história com ela. Comecei a fazer as entrevistas e elas só foram ficando mais interessantes. Eu comecei a ficar com mais vontade ainda de entrevistar e continuar os assuntos, de modo que eu até comecei a escrever mesmo. Mas a gente achou mais inteligente começar a gravar, então, essas entrevistas, essas sessões pela internet e compartilhar com todo mundo. Sessões de terapia, quase, para mim, né? Sessões de terapia para mim também, principalmente, porque a Camila não é só uma artista plástica, né? A que eu amo, eu adoro e, bom, os outros a gente vai falar muito sobre isso ainda. Mas ela é uma mentora, ela é uma pensadora do mundo. Ela coloca você também, por isso que começou a ficar tão intenso tudo, tira você do seu ponto de vista e te apresenta outras coisas que podem ser, tanto é que ela faz a mentoria, transformadora para as pessoas que ela atende, né? E entre muitas outras coisas. Então, sessão de terapia, eu acho que ela é mais terapeuta do que eu, sabe? Então, sessão de terapia é bem isso. Mas a gente tem se descoberto muito. A gente se conheceu na escola, no terceiro ano do segundo grau, e a gente ficou muito amiga, e isso nunca acabou. E é isso, mesmo com assim, oceanos de tempo, às vezes tem que se falar simplesmente porque é a vida, e é maravilhoso ter esse reencontro essa altura da vida. Bom, você já falou tudo aí, né? Mas dando um alô aí, caso alguém caia nesse vídeo de paraquedas aí, então estamos fazendo umas investigações artísticas que fogem também do. Não somente, não é foge, mas fala da arte com um ponto de vista muito amplo, né? De um ponto de vista de uma artista que vive uma vida terapêutica, que eu acho que é isso que eu vivo, uma vida de melhorias. E daí, assim, esse nosso encontro, obviamente, começou em 90 e blau, sei lá, 90 e 94, eu lembro. 94, nós grudamos, eu me lembro quando eu cheguei na escola, só dando esse contexto para as pessoas que caírem agora entenderem. Eu me lembro que eu olhei para a Joana, já que você rasgou uma seda para mim, vou rasgar para você também. Falei assim, quem é essa menina? Eu quero ser amiga dela. Eu me lembro que era você e o Márcio Emelian, querido. Isso. E aí eu falei assim, eu quero ser amiga dela, porque eu não me identifiquei com ninguém daquele colégio. Enfim, ficamos amigas. E eu acho que Joana, acho que a gente se juntou numa fase da vida que é uma fase muito de ritualística, né? Que é uma fase da vida de rito de passagem, né? Que é quando você sai de uma adolescência ali, que você está entre uma infância, entre uma infantilidade também e entre uma pseudo-vida adulta, né? Então, eu acho que a gente fez esse rito junto para uma vida adulta, né? E a gente saía muito, a gente era fervida, né? Era uma dupla, a Era uma famosa. dupla, exatamente. Daí a gente fez faculdade juntas, mas eu acho que daí a gente começou a seguir por caminhos diversos. Aí eu mergulhei na moda, você seguiu jornalismo na antiga faculdade da cidade, no Rio de Janeiro. E aí seguimos caminhos, né, diferentes, mas sem ter continuando tendo essa memória de uma amizade muito rica que a gente teve, muito importante. Então é maravilhoso a gente conseguir se reconfigurar, né, assim, no mundo que tem hoje, século XXI. Estamos com 40, eu vou fazer 46 anos, você já tem 46? Já, eu fiz 23 de agosto, ela faz agora dia 11 de outubro. Então, com 46 anos, a gente retoma a dupla, né? E isso aqui com um outro olhar. Então, é maravilhoso esse lance da amizade também, né?
de que a gente está sempre se reinventando com as nossas amizades também, né? As amizades passam por momentos que precisam ser reconfigurados, né? Então, Com certeza. É estamos aí de isso. volta. Pois é, e aí eu lembro, quando eu entrei na faculdade de comunicação, aí ela falou, eu vou fazer marketing, né? Acho que era isso. E aí eu falei, ai, que pena, porque aí a gente agora vai ter que dar uma desgrudadinha. Mas assim, aí realmente, quer dizer, eu fiquei numa coisa muito. Eu segui realmente a profissão, né, de jornalismo e comunicadora, depois fiz marketing. Mas a Camila teve uma transformação grande. Fala sobre isso, amiga. Sobre como é que foi assim, você de repente entrar com uma perspectiva, porque para mim eu não passei por isso. Você entrar com uma perspectiva, vou fazer marketing, depois você migrar para moda e migrar finalmente para artes visuais. Então, eu acho que eu era muito. Eu tenho meu síndrome de Peter Pan, Joana. Eu não sei se isso é bom ou ruim, mas demorei muito para amadurecer. Eu acho que ainda estou amadurecendo. Então, eu admiro quem continua com a mesma profissão, tem que escolher uma profissão com 17 anos, porque é dureza, né? A gente está se formando ainda, a gente tem muitos desejos, muitas vontades e tem uns ideais muito românticos do que é a profissão. Então, meio que cai de paraquedas, é meio que vamos, é isso, sabe? É meio sem pensar, assim, não foi uma coisa pensada, eu tenho uma aptidão desde que eu nasci, sou comunicadora ou sou isso. Então, foi meio que no tranco, assim. Mas, evidente, eu sempre tive como o meu olho sempre brilhou para esse lugar que eu acabei indo, que é a moda, né? Ou que pode ser hoje um olhar artístico, né? Que é talvez, pelo meio da estética, trazer novos olhares para o mundo. E que eu achei na época que poderia ser pela moda, né? Porque a moda sem ser esse lado fútil, esse lado, enfim, que todo mundo já sabe aí, do consumo, o capitalismo e tarará, tem um olhar muito poético, né? De decorar o ser humano, né? De É uma coisa decorar. que é uma coisa que até na antropologia se estuda, né? Por que que os índios vestem aqueles cocares, aquele tudo, né? Quer dizer, vem assim, é da natureza humana, a gente acha que é uma coisa, mas é natural que a gente queira se, não sei, se enfeitar, né? E nessas sociedades também antigas, você tem, né, o adorno, coisa que eu sempre fui ligada, né, o acessório, como também usado como ritos, né, de passagem em algumas celebrações específicas, e aí vindo para um jeito de pensar aqui mais, né, nosso, assim, você tem, né, o casamento, vamos ter aquela vestimenta especial, aqui você está passando de um lugar para o outro, né? Mas se você. Esse adorno, essa roupa também tem um local meio místico também, de você vestir uma roupa e você entrar num personagem ali, né? Você incorporar o personagem Uhum. depois que você veste um brinco, alguma coisa. Então eu acho isso fantástico, sabe? O lado bom de tudo que as pessoas olham do lado ruim da moda, né? Essa coisa de empoderar uma mulher ou de um homem, que seja, mas a pessoa tá ali meio desiludida da vida e ela coloca um batom vermelho e daí aquilo dali dá uma enfeitada na vida dela, sabe? Então, isso que sempre me conectou, essa possibilidade de, por meio de ferramentas, você brincar de existir, sabe? Isso, é interessante porque, bom, uma outra onda, e é por isso que acho que a gente tem uma conexão ótima, que eu tenho, é que eu sou muito ligada em arte mesmo, né? Então, assim, história da arte é uma coisa que eu amo. Eu também faço trabalhos como ilustradora, colagista, mas aí é um outro rolê. É, Inclusive, eu me lembro da nossa época de moda que eu encomendei uma colagem para abrir um site meu, lembra? lembro, olha, ela tinha um site na época de moda dela,
Exatamente. Ela falou, poxa, faz umas colagens que eu vou tentar colocar no meu site, uns personagens soltos, tentar fazer uma animação. Eu Nossa, demais, lembra? lembro. E tinha era da época que os sites, você entrava e tinha uma música, lembra? Isso, exatamente, exatamente. E aí, eu lembro que você colocou, e eu lembro que meu processo de criação, que é recortar e colar mesmo, gente, nem é uma coisa Photoshop de ser, não é, não sei mexer na real. E aí você super curtiu, eu falei, gente, que maravilhoso, porque ela curtiu. Mas assim, eu também fiz alguns cursos de história da arte. Eu até cheguei a fazer um online rápido de moda também, porque é uma coisa que me interessa, né? Enfim. Mas aí o meu professor uma vez falou uma coisa maravilhosa, que o ser humano não é só o Homo sapiens, ele é Homo simbólicos. E o que você está falando sobre né, esse contexto de moda é isso, e eu acho que, de repente, ainda mais indo para as artes plásticas. O que você faz, né, a sua produção, a produção da Camila, assim, é brincadeira com símbolos ancestrais, não é uma brincadeira, é um papo seríssimo, na real. Fala sobre isso para gente um pouco. Nossa, aí a gente vai dar um salto quântico, um salto duplo carpado e cair agora, é isso? A gente vai sair de 90 dos anos Não 2000. podemos voltar. Então vamos continuar falando, mas olha, aguardem, porque vai ter esse momento que é o momento, não sei nem se hoje, não sei nem se cabe hoje, mas vamos falando, vamos lá. Fala assim, desculpa, te cortei. Não, mas de onde eu falo agora? O que você acha? Não, eu acho que é isso. Você estava falando da moda e assim eu te cortei porque me traz essa sensação de que, na verdade, o seu grande domínio é simbólico. Isso, de repente, te despertou dentro do universo da moda. E eu estaria errada se eu dissesse que, de repente, o próximo passo, indo para as artes visuais, é uma decorrência natural disso. Eu não sei. Eu acho que você podia falar um pouco mais mesmo sobre seu lance todo, seu pensamento sobre moda, que é muito interessante. Que eu acho, na verdade, essa parte mais legal ainda. Eu acho que, então, para mim essa conexão foi sempre desse lugar invisível com a moda. Era um lugar invisível que me atraía. Só que aí no dia a dia a banda acontece de outro rolê, né? Mas de qualquer forma, a minha vivência, como eu, além de desenvolver minhas próprias peças, eu também desenvolvia para outras pessoas, me deu uma habilidade extra, que era frequentar esses outros personagens, porque cada marca tem personagens, né? São esses avatares aí que constroem. E que é muito rico isso, porque no universo de moda você tem que, na verdade, você vai fazer uma peça, um produto, né? Você pensa num. Primeiro, aquilo ali tem que servir no ser humano, né? Tem que servir. Né? Tem um Segundo, design ali, né? Que tem que ser funcional, tem que de alguma forma. servir. Paralelamente a isso, você não é só um servir no sentido de servir ponto. Se pensa assim, a não ser que você fosse vender calcinha, né? Vou vender só a calcinha, mas tirando isso, você vai entender aquele contexto ali. Que pessoa é essa que vai vestir isso? Como que eu vou fazer uma foto para divulgar essa peça que eu fiz com ela? Ela vai estar vestindo uma meia, ela vai vestir um véu de grinalda, né? Que muitas vezes as pessoas que trabalham no meio fazem intuitivamente. Elas não têm esse pensamento tão assim modelado. É muito no flow que acontece. E é muito artístico, que eu acho. Só que muitas vezes as pessoas não enxergam dessa maneira. Mas falando desse lugar invisível, é que tem um mood, né? Tem uma essência, tem uma perfumaria esse visual, né? E esse visual tanto é tão brilhante que é um dos mercados que mais vendem, né? Porque tem essa perfumaria aí que chamam de desejo, né? Que chamam de você se inspirar numa imagem e você querer consumir aquilo. E aí, muitas vezes, isso vai para um lugar negativo, né? Porque vira uma necessidade de atingir aquela imagem que parece que é inatingível. Uhum. Então,
você fica consumindo, 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 e aí você nunca vai chegar naquela imagem. Então é meio desesperador, né? Que é o que acontece. Isso gera uma ansiedade, mas na verdade isso também é um dos motores do mercado, né? Do mundo de uma lógica do capital, né? É uma coisa de assim, olha, sempre vai ter uma outra coisinha aqui, porque assim, é uma máquina que não pode parar de girar. Como você se sente a respeito desse aspecto da moda, né? Que é um sistema meio entre muitas coisas, um sistema de lançamento de desejos e obsolescência desse desejo. Como é que você se sente o que que você tem, como é que é o seu pensamento em relação a isso? É bem complexo, né? Porque a gente vive emoções e pensamentos paradoxais, né? Eu sempre falo assim que por qualquer bandeira que a gente levante, a gente vai se contradizer em alguma hora. E Uhum, a estrutura é tão bem montada desse universo que a gente vive que a gente realmente está no entre mundos, eu percebo, né? Uma entre dimensões ali. Então, então tem que ter um pouco de paciência mesmo com a gente, no sentido de que estamos refletindo, mas tem horas que a gente volta a pensar como antigamente. Então, nessa época, eu tinha um contexto de mundo muito diferente do contexto de mundo que eu tenho hoje. Eu era totalmente identificada e eu era puro desejo, no sentido de que eu precisava ter aquilo de qualquer forma. Então, eu fazia parte daquele sistema. Tanto que tanto que a minha crise existencial que aconteceu a partir de 2008 foi justamente por isso. Porque eu me sentia, eu comecei a perceber o quanto que eu estava abduzida por aquilo. E que eu nunca ia chegar a lugar nenhum. Porque é exatamente isso. Você tenta buscar uma imagem que ela é invisível. Você tenta ter para você uma imagem que é invisível. Né? Que uhum, são esses desejos, que são essas pessoas são esses personagens, né? A figura da própria modelo, né? A figura de uma imagem, né? Aí sim, a gente pode olhar de uma maneira negativa e nociva, mas a gente pode olhar de uma maneira positiva também, porque tudo tem dois lados, né? A gente pode, ou mais, a gente pode olhar de uma forma que se a gente tivesse lapidado emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, a gente enxergaria o mundo de outra forma, de uma uhum. forma mais inspiradora, né? Hoje, né, se você vê uma imagem, você não falaria que, na verdade, aquilo dali está indo para corromper, para você consumir mais. E sim para você levantar da cama e você se motivar e falar, nossa, eu quero fazer mais pelo mundo, eu quero fazer mais por mim, né? Então, você está tendo essas escolhas o tempo todo. Só que nessa época, eu realmente tinha o meu lado libriano totalmente fútil, né? Do Não, super. não fala assim sobre você mesma. Você não era fútil, você de repente estava parada ali, mas você nunca poderia, uma pessoa fútil nunca chegaria onde você está hoje, como uma pessoa Sei, que. Tá, mas foi mal. Vou mas defender. mas eu não tô falando, não é uma questão de estou falando mal, assim, mas futilidade, eu até dói no ouvido dizer, né? São as nossas sombras que a gente tem que ir também ir trabalhando, né? E não tem problema a gente falar sobre essas sombras, porque a futilidade foi exatamente enxergar as coisas de uma forma superficial que me deu a crise, então, que me trouxe onde eu estou aqui, né? Certo. E a futilidade vem de um jeito, poxa, será que a minha vida vai ser isso? Será que é isso, ficar fazendo coisas e dando coisas para os outros consumirem, produzirem? A vida é sobre isso? Essa que foi a minha questão. Né? Cadê Uhum. a profundidade desse trabalho que eu estou fazendo? Cadê o pensamento simbólico? Só que eu estou falando hoje que na época era um de emoções, né? Não era tão assim nítido. Mas Uhum. onde está a minha profundidade no trabalho que eu faço? Tem pessoas que nunca vão pensar dessa forma. A vida é o que é e não precisa ter profundidade. Mas isso bateu para mim. Então eu falei assim, cara, tô com uma crise, né? Qual é a minha razão desse mundo? Eu não quero ficar só produzindo coisa para os outros venderem e gerar desejo, e fazer a foto e fazer o clique. A vida é mais. E aí por isso que eu
fechei essa porta e saí aí na jornada do herói em busca de quem é a Camila. Então eu acho. Qual foi? Você enxerga um marco? Eu estou presumindo que você ter saído nesse momento, você então meio que fechou um ciclo da moda e começou a entrar no ciclo de artes visuais. Foi tão imediato assim? Teve um último dia que você trabalhou com moda e começou a fazer? Ou como é que foi essa transição de uma coisa para outra? Foi bem complexa, porque assim, eu criei uma realidade para ter que me desfazer de tudo. É meio que matar um personagem, né? Tipo assim, aquele filme acabou. Final do filme. The End. Acabou aquele Uhum. filme, aquele personagem. E entre 2018 até 2010, eu fiquei oscilando. Foram 2 anos oscilando. Até que em 2010, financeiramente, teve uma crise, né? Não sei se você lembra, 2008 teve uma Sim, crise. mundial, brabíssima. E aí o que aconteceu? Eu tinha muito pedido, né? Porque eu era fornecedora também. E aí nessa hora, os pedidos passaram a zerar. E não tem mais pedido, e quem pedia queria que fosse consignado. E aí, assim, eu não tinha estrutura emocional na época. Eu caí, assim, por isso que eu digo, né? A gente vai muito cedo ter que escolher uma profissão, um jeito de existir, e aí você tem que fazer quase um acordo, um contrato que tem que ser para sempre, né? Que era um Uhum. mindset um pouco do passado. E aí você Uhum. se depara com questões que vão existir. E você ninguém disse para você, não tem uma, como se, ixi, você está aí ainda? Tô. Ah, a minha tela saiu do ar. É, me perdi. Ah, lembrei. Que você tem um acordo aí com você mesmo, né? De tipo, cara, será que eu vou ter que fazer isso pro resto da vida? E aí você se depara com questões e você fala, não, não é por aí, entendeu? Então, é, não foi de uma maneira imediata. Foi o primeiro passo, assim, encerrar alguma coisa que estava gerando um conflito interno. Uhum. Eu costumo dizer que é exatamente a chamada para aventura, né? Daquela jornada do herói. Eu recebi uma carta e fui convocada. E essa convocação diz o seguinte, que tem muita gente que recebe essa carta e finge que não vê. Essa carta pode vir por meio de uma doença, pode vir por meio de perda de dinheiro, fim de um relacionamento, que são momentos de ruptura, momentos que você fala, não tá mais fazendo sentido da forma como está existindo. Precisa ser Uhum. encerrado e algo novo precisa acontecer. E muitas vezes a gente Uhum. fica apegado àquilo, não encerra o ciclo, ou Uhum. deixa um limite acontecer até ficar uma situação sustentável para aquilo ali romper e gerar um outro padrão. E aí eu fiz acontecer um momento realmente para eu ter que mudar de cidade e eu ter que iniciar um novo jeito da Camila existir. Então aí essa porta foi literalmente fechada e a partir de em janeiro de 2011 eu comecei a habitar a cidade de São Paulo. E aí foi uma peregrinação, né, meu bem? Porque não é tão simples assim. Como é que foi essa mudança de cidade, de ares? Porque, gente, estamos no Rio de Janeiro aqui, estamos em São Paulo aí, são cidades muito diferentes, meio que se completam de alguma forma. Como foi? Porque você, exatamente, você já está meio que fechando um ciclo seu ali de uma coisa que já não te cabia por dentro, né? Aí teve uma crise material, econômica e tal, e você ainda se muda. Quer dizer, muita informação, é muita coisa diferente acontecendo. Como é que você conseguiu? Eu, por exemplo, eu acho que eu ia ficar muito ansiosa. Eu acho que eu ia querer ficar quieta esperando passar. Só que você se lançou. Como foi isso? Como é que você se sentiu quando você chegou em São Paulo? Então, nessa época, eu tinha um jeito de viver a vida muito adolescente. Era drama, tinha questão, mas também tinha um foda-se. Ah, é tão importante ter, né? Eu acho. Mas tinha muito foda-se. Então, assim,
Eu tinha esse drama interno, essas questões todas, mas existia uma parte minha que estava com ânsia de viver mais a vida. E cá para nós, sabemos que somos cariocas, desculpa os cariocas que estão ouvindo, se tem alguém aí, mas o Rio de Janeiro é muito provinciano, em alguns aspectos. A gente costumava falar, eu e você, que o Rio de Janeiro é uma ervilha. E eu concordo, quer dizer, não só é muito menor que São Paulo, quanto assim, tem coisas, milhões de coisas que São Paulo tem que simplesmente não iam sobreviver, não iam crescer aqui, né? É muito específico o Rio. Por isso que eu estou te falando, que de repente você saiu desse lugar e foi para um mundo, que é São Paulo, né? Onde tem coisas que a gente aqui nem entende direito que tem aí. Então, conta, desenvolve, como é que foi essa o que que você começou a fazer? Você falou assim, vou começar a criar outra coisa, vou sair da moda agora e o que que você fez? Cara, eu me sentia nessa época como o louco do tarô, que é aquela imagem de uma pessoa sem nada, com um saco de roupa, ou um trequinho aqui e um cachorro meio atrás. Eu tava no flow, assim. Eu não sabia como eu ia viver. Eu mudei de casa, era uma vida de cigana. Eu mudei de casa umas 15 vezes. Eu morei com um bando de gente. Eu briguei com gente também. Eu tinha um jeito muito explosivo de existir, né? Eu sempre fui muito bocuda também, de falar o que eu penso na hora. Hoje eu sou um pouco mais calma, mais evoluída, mais centrada, mas penso um pouco mais antes de falar, mas sempre fui muito passional, muito das emoções à flor da pele. Acho que câncer eu nunca vou ter, porque era meio que bateu, sai de volta, entendeu? Não tinha tempo para aquilo dali. As minhas emoções sempre foram muito borbulhantes. E eu acho que também tem uma coisa do carioca, né? Eu sei, assim, o tom de voz nosso é maior, a gente fala alto, né? A gente não é contida. Eu acho que São Paulo me encaretou até um pouco, porque ou talvez tenha abaixado as minhas águas, porque eu era muito colorida no Rio, né? Muito mais efusiva, era outra época. Então eu acho que tinha esses dois lados, sabe? Um lado muito assim, cara, tô fodida, o que que eu vou fazer agora? Assim, a água subiu, não sei como vai ser o dia de amanhã, não sei como vai ser, não tenho ninguém para me amparar, mas tive muitos bons amigos que me ajudaram muito, então não posso esquecer isso, que quando a gente também está na floresta, na jornada do herói, e a gente está meio perdidaço, tem sempre alguém que vem com um pote de arroz, né? Alguém deixa uma espada no meio da floresta, né? Coisas mágicas acontecem. Na época eu não via isso. Eu só via problema. Mas hoje eu vejo como teve anjo no meio da estrada para mim. Uhum. E de um lado também tinha um jeito ainda muito adolescente de encarar a vida. Eu sempre fui muito otimista, debochada, sempre tive isso dentro de mim. Então tinha também um lado de kkk, né? De tipo, foda-se a vida, ou a vida não, mas foda-se tudo que está acontecendo. Eu quero conhecer gente, eu quero sair à noite, eu quero é, gostar de gente. Eu sempre gostei de conhecer gente. Gosto de ouvir histórias dos outros. A mentoria também me ajuda muito, porque como eu não tenho vida social hoje, né, tenho uma vida mais eremita, o fato de ter acesso a tantas pessoas diferentes, isso é muito incrível para mim, assim, porque são tantas histórias, tantos repertórios, tantas visões de mundo diferentes, que é muito bom. Então eu sempre gostei de gente, só que nessa época era muita gente e era um social muito forte. Então só foi bom, assim, porque eu acabei conhecendo muita gente em São Paulo, porque, né, saía muito, vivia muito à noite. Então, É, então foi você isso. acha que isso ajudou, quer dizer, ir para São Paulo ajudou a abrir a sua cabeça para as artes visuais? Não, Como é que São Paulo não te influenciou at all, assim? não. Como é que São Paulo não teve nenhuma influência? O que que foi? O que que aconteceu que de repente deu esse clique? A espiritualidade. Opa! E como é que você começou, né? Você, né, existe aí um roteiro onde existia
uma superficialidade, depois uma coisa muito social e muito ainda instável, né? Uma coisa que você chama de Peter Pan, e aí, de repente, entra essa espiritualidade. Como é que foi essa... Qual foi o clique para a espiritualidade? Aí talvez isso seja um episódio à parte, porque é muito Ok, assunto. Mas eu ok. posso te dar highlights, porque você é uma boa jornalista e você vai poder linkar isso. Não é que a espiritualidade chegou para mim em São Paulo, ela foi se revelando, mas eu acho que o primeiro contato que eu tive com a espiritualidade foi com 6 anos, quando a minha mãe morreu. Ok. Porque eu acho que daí a gente está lidando com uma criança que lida com a morte. Como o invisível apareceu para mim aí, com 6 anos de idade. E também tem uma coisa curiosa, que acho que eu lembrei outro dia, que eu tinha esquecido completamente, isso veio recente, tá? Ou até um vídeo que eu fiz, que tem isso. Mas tinha um movimento na época, nos anos 80, 90, de brincadeira do copo também. Você lembra disso? Opa, sim, lembro, nossa, aqueles boards. Era um Total, boom isso. claro. Sempre tinha um palhaço que empurrava o copo, que botava medo na gente. Tinha a brincadeira do Imagina. copo, tinha a brincadeira da moeda, e eu frequentava muito essas brincadeiras. Então, assim, Uhum, esse invisível também começou a chegar, porque era meio que a brincadeira do momento nessa época, assim. Toda sim. criança já brincou com essa brincadeira do copo, né? E paralelamente a isso, quando o fato da minha mãe ter morrido muito cedo, meu pai entrou num processo de busca de tudo, me levava no terreiro com ele ia em centro espírita, fez parte de algumas coisas que eu nem sei dizer o que era, me levava na PNL, que é a Programação Neurolinguística, com 16 anos. Então, a busca dele se tornou a minha busca, porque ele me levava sem me pedir se eu queria ir ou não. Era Certo. pequena, então eu acabei tendo acesso a outros jeitos de pensar muito cedo. Uhum. E com mais ou menos uns 18 anos, aquela época que a gente estava junta, mais ou menos uns 20, vai, começou a cair a tal da autoajuda na minha mão. É verdade, era super uma febre mesmo. E foi uma febre que aconteceu também no final dos anos 90. Ou nos anos 90, só que eu não tenho muito essa referência de data. Que aí começou, a primeira que chegou a mim foi a Louise Ray, que ela era meio que tipo assim, era uma entidade para uma galera aí que ela veio com esse código, né? Você pode curar a sua vida, Aham. né? Que era foi uma das primeiras pessoas que eu escutei falando sobre essa coisa da força do pensamento e tarará. E aí, somado a isso, quando eu tinha acho que em torno de uns 19 a 20 anos, foi lançado no Brasil o tal do filme, que foi também um portal, que acho que não sei se é junto com Matrix, que foi o tal do filme do segredo. Lembro. Tinha o livro e teve o filme. E aí foi tipo assim, eu nunca vou me esquecer. Tem uma amiga de infância, a Bianca, e ela A Bianca. você lembra A da Bianca Bianca? A Bianca Hermine. Bianca, se você estiver vendo esse vídeo, eu te amo. Maravilhosa. Muito Ouvindo tempo. esse vídeo é ótimo, né? Ouvindo o vídeo. Ah, mas hoje em dia é tudo audiovisual, gata, não sabe? E aí a Bianca chegou para mim e falou assim: Camila, eu vi um filme que é a sua cara, você tem que ver. E a Bianca era toda conectada. Não sei se você ainda é hoje, Bianca, conectada nos filmes, mas a Bianca era ref de filme. Todos os filmes ela sabia, os diretores, os atores, era tipo assim, a ref de filme. E ela falou: você tem que ver esse filme é a sua cara. E eu fiquei louca, parece que abriu um portal dentro de mim. E aí eu não sei também quando lançaram Matrix, mas eu acho que se pá é tipo 90 e poucos também. 98, 99. Virada do século, bem ali. Então foi na mesma época. E aí o Matrix também veio com uma coisa assim, tipo, abriu muito a minha mente esse filme. E abriu acho que a mente de muita gente. Uhum, é referência até hoje. Comemora esse aniversário de Matrix, sabe? É uma super referência mesmo. Na época eu lembro que
né, jornalão ali. Eu lembro que eu assinava um jornal que, nossa, pegou o caderno dele todo de cultura e dedicou a todas as influências que estavam ali no filme, sabe? Total. E aí a autoajuda nessa época me veio como um calorzinho no coração, assim. Nessa época, você no final dos anos 90, nos anos 90, ou já em São Paulo? Não, antes. Era Tá. coisas pontuais que acontecia, livros ou coisas, porque não tinha palestra, não tinha internet ainda. Não tinha nem o Facebook. Acho que era o início do. Eu me lembro que era o início do Google, não existia o Google, existia o Alta Vista, existia o Orkut e o ICQ. Era essa época aí Nossa, sim, nossa. que começou a cair isso na minha mente. Eu estava me formando em moda nessa época. Eram Uhum. meus últimos anos de moda. E aí, isso começou a cair para mim, porque eu vivi um contexto muito difícil para mim, eu lidar, assim. Eu fui criada num ambiente muito, vamos dizer assim, privilegiado, mas a minha estrutura familiar e a minha estrutura financeira na época eram zero privilegiadas. Então era como se eu estivesse vivendo de aparência ali, sabe? Era viver uma falsidade de vida. Então eu era muito confuso aquilo para mim. Então a única forma de eu me a única forma não, aquilo foi caindo, aqueles conhecimentos na minha mão, eu lia e me dava um calorzinho na aula, tipo, tem outro mundo possível. E aí eu não sei se isso é fuga, se isso não é fuga, mas essa possibilidade de sair daqui, né, de sair dessa existência, de sair de uma realidade que eu acho que é real e poder pensar, imaginar outros mundos, é isso para mim que é o it factor da minha vida, entendeu? Entendi. Mas olha só, você está falando que a gente tende, né, a nossa cultura tende a avaliar a fuga como uma coisa negativa e covarde. Sim, Só que, na real, aí eu vou assim mencionar a galerinha que eu gosto, Deleuze, Guattari, linha de fuga. Porque, assim, quando a coisa tá dura aqui, quando não tá se mexendo, quando estagnou, é idiotice e é muito é fatal para a alma você permanecer ali naquilo. Você tem que ter a sua linha de fuga. Fuga é tão importante que são as artes que trazem a fuga, inclusive, né? A música, pandemia, que seria, né, da gente se não tivesse TV, teatro online, gente tocando, fazendo não tem. Então, a própria arte, né, as artes já são fuga. Fuga é fundamental. Todo mundo não tem que tirar férias todo ano, quando está trabalhando ali, de CLT, né? Então, é só um comentário meu, tá? não, Então, mas é por só aí para mesmo. não é para poder assim a gente pensar que fuga pode ser ruim quando você realmente tem que lidar com uma coisa e você não e você foge dela. Isso não é legal, mas muitas vezes é solução, né? Mas nesse caso, eu estava lidando, mas eu precisava de o que eu chamo desse perfume de uma outra vida, sabe? E aí, esses textos, por mais as pessoas caem em cima, falam mal e tarará, mas, cara, ajuda muita gente, ajuda mesmo. Então, Uhum. eu sou a favor de todo tipo de ajuda. E cada um vai se conectar com a ajuda que precisa, né? Até começar a ter uma musculatura emocional ser desenvolvida para que a pessoa ande sozinha. Então, tem gente que vai para Isso. o terreiro, tem gente que bebe álcool, tem gente que compra coisas, tem gente que acumula bens, acumuladores, tem todo tipo de gente, né? Então, deixa a autoajuda ali quietinha, porque ela Não custa nada, né? serviu, né? Para muita coisa. Bom, e aí eu acho que, nesse ponto de vista, eu acho que é daí sim eu comecei a ver que existe essa sublimação, né? De começar, peraí, a imaginar, né? A imaginar, porque até o processo criativo meu enquanto artista de moda, que seja, designer de moda, é tudo tão condensado no início que eu tive que fazer um trabalho de como se abrir o computador e ver todas essas peças que estão dentro, que peças são essas. É um trabalho de dissecar o processo. E que eu fiz Uhum. anos mais tarde. Eu comecei a fazer isso
a partir do momento que eu criei a residência artística, que foi em 2013. Uhum. Então, E aí legal, você falou então sobre essa influência, esse início de quer dizer, essa sua bagagem, né, que te leva, né, a autoajuda, que te leva, te abre um canal ali para o espiritual. Como aconteceu isso nesse momento da sua vida em São Paulo? Enfim, que aí então você falou, eu falei, foi São Paulo que mexeu com você para você começar a fazer a sua criação artística, né? Aí você falou, não, foi a espiritualidade. E aí, como é que isso se aplicou? Todo esse, né? Você deu todo ali um cenário, né? Você falou que isso sempre teve na sua vida. Como é que isso se aplicou de repente nesse momento em São Paulo e você começou a entrar para as artes visuais? aí sim eu enxergo São Paulo como fuga. Eu estava fugindo de um jeito de viver. E achei que poderia ser em São Paulo que eu poderia renascer. Foi tudo inconsciente. Eu falo hoje consciente, mas foi inconsciente. E aí a gente tem alguns momentos pontuais, né? Aí eu chego em São Paulo e logo no ano seguinte, em janeiro, dia 28 de janeiro, uma lua cheia de 2012, eu frequentei um lugar que tomei ayahuasca. Tomei só uma vez. Porque Engraçado como a gente guarda datas desses rituais psicodélicos, né? Se é que eu posso chamar assim. Porque nas minhas experiências eu também teve um 15 de janeiro pancada, que eu estava acompanhada por algum de vocês aí, inclusive. É, porque esse momento foi tão forte que eu tive um apagão lá, assim. Eu demorei muitos anos para entender o que aconteceu comigo. Não indico para todo mundo, não é uma coisa que eu estou indicando, que eu acho que hoje em dia colocar o dedo numa tomada de 220 não dá para fazer, eu quero experimentar, mas já tem muita gente que toma todo final de semana, ayahuasqueiro, então cada um tem uma química, sabe? A gente tem que saber os nossos limites, mas para mim foi uma morte, porque eu tive um descolamento de personalidade, eu tinha a percepção de estar vivendo em várias dimensões ao mesmo tempo, e uma dessas dimensões é como você assistir um filme, vários filmes ao mesmo tempo. Só que assim, eu tenho consciência disso 11 anos depois, não, 10 anos depois, né? 2012, 2022. Estou falando 10 mil anos, olha que louca, ato falho. Estou falando 10 anos depois, Joana. Então, na época, era muito confusa essas informações. Eu não tinha as informações que eu tenho hoje, os estudos que eu tenho hoje. Então, eu fiquei uns 10 dias depois de ter tomado ayahuasca em estado vegetativo. Eu Como pesava é que aconteceu? 46, pesava 46 quilos naquela época. É um estado assim, sem pensar em nada, sem saber se eu estou com fome, sem saber se eu quero, o que eu quero fazer. Ficava deitada na cama olhando para a parede. Aí hoje eu vejo como se eu tivesse foi trocado um sistema dentro de mim. Uhum, E de fato tem uma personalidade que apagou ali. uhum. Só que assim, é muito forte, entendeu? Entendeu? É muito forte, cara. Explica forte. É muito forte, porque assim, é muito forte, sim. Você tá vivendo uma vida, aí tu coloca o dedo na tomada, 220, aí volta. É muito forte, por isso que por isso que eu digo, cada um tem uma química. Eu, assim, se você assoprar agora daí, é capaz de eu levantar. Eu não sei, para mim tudo a emoção para mim, todos esses sentires, é tudo muito à flor da pele para mim, entendeu? Um negocinho que a pessoa não faz nem cosquinha, para mim eu já saio do corpo. Uhum, Tudo é mais intenso comigo. Tudo é uhum. mais intenso. Tudo entra em camadas muito profundas. Então, por isso que só foi uma vez, eu não tenho interesse. Eu Então, fui uma vez só também, não foi tão forte para mim, mas assim, foi muito terapêutico. Eu entendi depois o que é estar num estado de paz, sabe? Mas voltando a você, não, que acho interessante você contar a sua experiência também. não foi tão forte, tá?
foi mais estético, bonito, e eu gosto assim, tipo, né, quando existe uma viagem cheia de brilhos, cheia de luz, cores, e eu adoro, é o que eu gosto muito. E aquilo me deixa muito inspirada. É, e aí foi um eletrochoque, né? Sabe? Bum, no É, hospital. E eletrochoque. aí, quando passou, né, esse seu torpor, como é que foi? Né, e tem também, Quem que nasceu e de que forma? você falou aí de uma coisa, muitas luzes e tal. Teve um momento que eu fui no banheiro, o rapaz que orientou a gente falou: olha, não saia da roda, né? E eu saí da roda, claro, porque eu sou uma pessoa que sempre vai do contra. E saí da roda e entrei num banheiro. Menina, quando eu entrei nesse banheiro, é uma coisa que surreal. Parecia que eu tinha entrado dentro do útero da minha mãe. Eu tava numa geleca rosa. Bem Matrix. Lembra quando Aqui, o Neo sai ali daquela gosma? Puta! não tinha associado. Né? E Bem isso. aqui, e aí eu ficava assim, olha, exatamente como eu tô fazendo agora, assim, no sentido de tava muito bom ali onde eu tava. E aí aqui eu passava a língua no meu céu da boca, era tudo geleca. E aí Geleca também é conhecido hoje em dia por quem tem filho como amoeba ou então slime, né? Pessoal que tem filho, né? isso, era tipo isso. Mas, geleca porque é dos anos 80, É que entendi. era dos anos 80. E aí aquilo dali era como se eu estivesse num lugar quentinho. E olha, e aí eu fiquei ali, né? E eu vi que eu tava ali, eu vi que tinha uma pessoa do lado de fora da porta, atrás de mim. Percebi isso. E aí começou a cantar um passarinho aqui. Como quem diz assim, tá na hora de você sair daí. O passarinho começou a arpiar muito alto. E aí eu preciso sair daqui agora. Já deu. E aí saí e voltei. Mas, enfim, teve esse momento aí. O que que você perguntou? Pois é, aí você está falando do ritual em si, como foi para você, a gente acabou entrando nesse caminho, mas o que eu tinha perguntado é depois que passou, né, esse torpor de uma semana que você falou, que se você não sabia se estava com fome e tal, que foi essa sua transformação, quem apareceu de dentro de Ah, você? está aparecendo. Ainda. Ah, Ainda, porque não é tão assim um ponto e chega no outro, né? É como ir tirando a casca de uma fruta, né? Você vai ali, vai entrando numa complexidade desse existir, assim. Então, durante um período eu fiquei oscilando, aí eu saí desse momento mais crítico, e aí mudei de casa, daí fui morar sozinha, e aí aquilo dali comecei a trabalhar com branding, tipo, fui experimentar a vida de outras formas, entende? Naquela uhum. época eu achava que eu estava mudando, estou mudando de mercado, não sei o quê. Hoje eu vejo como uma performance. Eu estava performando, experienciando outras formas de entender a arte dentro de mim, entendeu? Que eu entendo hoje de uma forma integrada. Naquela época eu via tudo separado. Como é que é isso? A diferença entre separado, primeiro fala sobre isso para mim, por favor, e depois integrado. Eu acho que separado é isso, assim, eu até atendi uma pessoa ontem e falei exatamente isso para ela, né? Eu acho que o grande conflito é que a gente vê a vida fragmentada. Então, assim, é a vida pessoal, é a vida familiar, é tudo fragmentado. E, na verdade, quando se incorpora essa presença artística dentro de si, eu estou falando do meu ponto de vista artístico, se incorpora o artista, tudo faz parte do meu processo criativo. Não é que eu trabalhei com brand e não é arte. Não, é arte sim. É arte. É uma arte diferente, mas é arte. Estou falando que a entrega é arte. Não é sobre Uhum. entrega. É sobre a fusão entre o fazer, né? O pensar, o sentir, o existir, o comer, o pegar o metrô. E aí, quando você integra esse existir artístico, o fazer vira diferente, entendeu? A forma como você se relaciona com esse fazer. Você, sim, Com percebeu? certeza, com certeza.
E aí eu acho que o conflito de muita gente que eu até atendo, para mim, eu percebo que tem isso, e que eu tinha, por isso que eu consigo falar com propriedade, porque eu vivenciei isso. E é essa separação de tipo, eu tenho que ser artista, então eu tenho que dedicar a hora do dia. Não, você já está sendo artista. Se você é um artista, você está sendo um artista todo o tempo, né? Mas tem gente que não concorda com esse meu jeito de pensar, enxerga a arte como uma profissão, como outra qualquer, e tá tudo certo também. Mas o meu jeito de ver me ajudou a integrar todas essas. Então, por exemplo, se eu estou bebendo uma água e falando com você, eu não é que eu estou fazendo um call com uma amiga. Sim, eu estou fazendo um call com uma amiga, a gente está batendo um papo, mas eu estou integrada com esse processo criativo, porque isso está gerando coisas, afetos, sentimentos em mim. Uhum. Uhum. E isso vai mexer com as minhas águas e vai mexer com o meu trabalho. Uhum. Então é meio isso, assim, é subjetivo demais, mas na prática como ir na academia, é um exercício de integração, os exercícios são perceber diferente a mesma coisa. Sim, entendo totalmente. E então aí você estava trabalhando com branding. E daí fui migrando nesses mercados, assim, fui sendo chamada porque eu tinha um olhar de moda. E daí fui sendo chamada para trabalhar em projetos de branding para empresas de bens de consumo. E aquilo para mim era um parque de diversão. Porque eu Como via, assim? porque eu via as pessoas fazendo, né? Daqui a pouco vai acabar. Temos 10 minutos. Aí eu vou encerrar. Aí depois a gente começa. Perdi você. Cadê você? Voltou. Só que Era um parque de diversão nessa época, porque eu não tinha formação para estar ali, no sentido de as pessoas estudam e vai fazer trainee e vai não sei o quê, não desmerecendo quem, né, é carreirista aí. Mas eu caí de paraquedas ali porque eu tinha habilidades artísticas. E aí uhum. eu caí de paraquedas. Só que aquilo me ajudou muito a organizar o meu pensamento abstrato, me ajudou demais. E eu consegui emprestar também um olhar mais subjetivo, mais abstrato na construção dos projetos. Então, eu acho que foi um ganha-ganha. Mas, para Nossa, que mim, maravilha. era uma festa, no sentido de, tipo, eu não tinha esse peso. Eu tô trabalhando, eu sou freela, eu não sei o quê. Não, era tipo, chega aí, vamos fazer. Tá bom, tô indo. Porque eu não tinha esse peso, porque para mim eu tava caindo de paraquedas literalmente num lugar. Então, eu soube ser inteligente no sentido de, cara, o que eu posso aproveitar dessa experiência que eu estou tendo aqui e o que eu posso emprestar com o meu olhar. Então, aí, eu, graças a Deus, teve o Márcio Mota, meu querido amigo, que a gente teve uma fusão de trabalho muito interessante e ele me deu sempre carta branca para eu propor coisas. Então, eu acabei fazendo processos criativos com os designers e propor coisas que era só criar e inventar, entendeu? Então, eu tive muita sorte desse lado, assim. Porque, sorte não, né? No sentido de, tipo, foram sincronicidades de acontecimentos que fizeram com que fosse tão bom, fosse um ganha-ganha para todo mundo, sabe? E isso daí durou uma fase, durou um grande período. E aí, nesse período que eu abri a residência artística. Então, a gente vai fechar. Eu queria que uma vez você mencionou para mim uma coisa ótima, é, recentemente. Olha, esquece essa citação CLT de ser, entendeu? Faz um último comentário e aí vamos fechar, porque aí a gente vai entrar na residência artística. E eu acho que isso a gente deve explorar num episódio que virá muito em breve, né? Essa semana, hein? Mas Isso. comenta para mim essa coisa do CLT que eu achei muito maravilhoso. Eu não me lembro. Assim, acho que eu falei, ai, Camila, tem que achar um trabalho, não sei o quê. Aí você falou, então, você tem que começar a fazer. O que que você gosta de fazer? Você tem que ir. Esquece essa coisa CLT, sabe? E eu achei aquilo tão maravilhoso, porque eu me sinto assim na busca agora por refazer, eu estou nesse momento agora de refazer, né, uma carreira para mim,
estou numa outra fase da minha vida, com outras demandas, e o mundo da comunicação mudou completamente. Então, assim, readequar é uma coisa que aí você falou, esquece CLT, começa a fazer, sabe? E eu me senti muito bem quando você falou isso, Ai, porque eu não me sinto muito que eu tenho aquele espírito CLT também, entendeu? Eu não sou uma pessoa muito bate cartão, vamos fazer. Eu tô assim, eu resido num outro lugar, né? E é só isso, por isso que eu perguntei, porque você me, assim, né? Veja, olha só, a Camila é uma mentora. Só que acontece que, além de ser uma pensadora, uma inspiradora, tudo. Só que comigo partiu da amizade, entendeu? Por isso que a gente está fazendo aqui. Ela começou, de repente eu falei, cara, Camila está me dando mentoria. E aí eu falei, gata, não é mais só sobre sua arte, é sobre você mesma. Vamos espalhar a semente. Estamos aqui espalhando, tá? Mas é isso. Enfim, era esse comentário que eu achei muito maravilhoso, muito bom. É uma coisa meio sem tesão não há solução. total. Tem 5 minutos para eu falar o CLT. Vamos ver se eu consigo poder de síntese. Qualquer coisa a gente abre outra janela, mas Ah, o CLT, para mim, ele faz parte do programa dos outros séculos. E ele faz hum, parte de um jeito de existir onde você está dentro de uma forma e você tem que dar o programa que foi instalado dentro de você. E isso para mim, sempre soou como uma poda de um jeito de existir mais superlativo, mais exploratório do ser. E isso uhum, é uma castração, entendeu? Em troca de quê? De uma pseudo-segurança. Mas quando você rompe e começa a refletir sobre o que é seguro, o que é seguro nos dias de hoje, né? Você começa a fazer contas e você vê que ter a sua criatividade uma full expressão de criatividade é mais lucrativo em todas as ordens do seu ser do que sentar por trás e receber um valor por uma coisa em específica que você dá. Você sim uhum, pode ser um especialista numa área, sem dúvida, mas você também não pode deixar de esquecer as outras tantas habilidades que você pode se desenvolver. E eu acho que é esse o poder criativo que eu amo tanto do ser humano. Porque tudo o que a gente vive hoje foi criado por alguém. Tudo, sem exceção. O mundo todo foi criado, imaginado, desde o parafuso até o garfo, até a roupa, maquiagem, o carro, tudo foi criado. Então, o poder criativo é muito especial isso. Eu acho que é uma das habilidades mais incríveis do ser humano, né? Então, eu acho que e isso. e nesse ponto de vista, o CLT, para mim, ele faz parte de um código de um mundo velho, um mundo antigo. Uhum. É, Ele, na verdade, acho que tem pessoas que se dão bem nesse esquema, né? Que fica legal de ter ali, que triunfam nisso, e outras que não cabem, assim, vai perder muito ali no esquema de CLT, e a mentalidade pode começar a se flexibilizar um pouco mais, né? exatamente. Eu acho que já vem, se você for ver o próprio Uber, né? Você Uhum. tem colaboradores, né? Que são, você trabalha para o Uber, mas você pode trabalhar para outras pessoas também, né? Isso. E como você pode, depende muito de você, o seu ganho. Então, Uhum. isso faz do cara exigir dele um poder criativo. Porque Uhum. se ele não correr atrás e não ligar o carro ou não fizer acontecer, não vai pingar dinheiro na conta dele. Então, já é um pensamento novo, de um Uhum. pensamento onde você fica por trás, fazendo um trabalho automatizado e recebendo por aquilo. E que também está tudo certo se você escolher. Só que não se esqueça de que você também tem outras tantas habilidades a serem oxigenadas dentro de você. Você não é só a ferramenta que faz parte de uma engrenagem. Esse é o ponto. Entendeu? Bom, Tem 2 minutos. tem 2 minutos e não tem absolutamente nada que eu possa perguntar agora que vai caber em 2 minutos. Então, o que a gente pode fazer eu começo, tá, amiga?
Foi um prazer. Eu acho que foi. Eu amei, querida, amei a nossa conversa. E Fácil. agora tem mais do que óbvio que nunca, né, a nossa entrevista eterna ia caber numa matéria. Eu posso até tentar um dia, depois de várias sessões como essa. Um beijo, e agora é sua vez de se despedir. Então, não, para mim está sendo super terapêutico, assim. Acho que vai ser uma coluna semanal. A ideia é ser uma coluna semanal, né? Uma coluna semanal com esses insights e essas brisas também, né? Porque são, são visões de mundo aí que a gente vai trocar, de memórias, de experiências e também de brisas futuras, né? De desenhar novos futuros. Então vai ser muito bom. Animada. Bom, então Animado. até breve, até semana que Até vem. breve. Um beijo. Beijo. Beijo, Tchau, tchau. galera. Tchau.